Quando um capitão veterano mandou todos se trancarem nas cabines em pleno cruzeiro de luxo, ninguém entendeu o motivo. Mas segundos depois, 3 barcos surgiram no horizonte e o que aconteceu a seguir deixou todos sem fôlego. No início, tudo parecia parte de uma viagem inesquecível. O mar brilhava sob o sol, as taças tilintavam no salão e os convidados acreditavam estar em um refúgio inalcançável. No convés, o capitão Alfredo Navarro observava o horizonte com a serenidade de quem já enfrentou tempestades e mares traiçoeiros. Seus cabelos grisalhos e o olhar marcado pelo sal revelavam uma vida inteira dedicada ao oceano. Depois de décadas em missões arriscadas, escolhera conduzir rotas tranquilas, onde pudesse oferecer segurança em vez de guerra. Mas naquele dia, sabia que o mar não guardava calmaria. Entre os passageiros estava o casal Clara e Roberto, celebrando 10 anos de casamento. Clara se deixava encantar por cada detalhe da viagem. O vinho raro servido ao entardecer, a textura das toalhas, o reflexo dourado da luz no convés. Roberto, ao contrário, caminhava com um ar de superioridade, tratando a tripulação como se fossem invisíveis. O iate Lusitana, reluzente de mármore e cristal, flutuava como um palácio sobre águas calmas. Era a imagem perfeita de luxo e tranquilidade. Até que o som distante de motores rompeu o encanto. Alfredo ergueu o binóculo. 3 barcos avançavam em alta velocidade, levantando ondas como predadores em caça. A expressão do capitão endureceu. Não eram turistas. Não estavam ali por acaso. Apertou o comunicador de bordo, sua voz firme ecoando pelos corredores. Todos para as cabines. Tranquem-se por dentro. Agora. E foi nesse instante que a festa acabou. O ar se tornou pesado e a sensação de perigo real tomou conta do Lusitana. O que antes era um cruzeiro de luxo, agora parecia a abertura de um pesadelo. Para quem o via de fora, Alfredo parecia apenas mais um marinheiro grisalho, contratado para guiar ricos entediados em suas fantasias de luxo. Mas sua vida tinha sido tudo, menos calma. Décadas atrás, fora lembrado como um dos oficiais mais destemidos da guarda costeira. Em noites sem lua, aprendeu a rastrear embarcações inimigas apenas pelo barulho das ondas. Em tempestades que rasgavam o céu, tomou decisões que separavam a vida da morte. E também presenciou a queda de colegas. Vítimas não do mar, mas da arrogância de comandantes que subestimaram o inimigo. Essas memórias ainda pesavam, como cicatrizes invisíveis. Foi por isso que, anos depois, Alfredo trocou o combate por viagens privadas, conduzia pequenos grupos, navegava devagar, mostrava aos curiosos como segurar o leme. Dizia que, no mar calmo, encontrava a paz que em terra nunca tivera, mas no fundo, sabia. Aquela paz era frágil, como vidro prestes a estilhaçar. E naquele dia, o vidro finalmente se quebrou. Enquanto a ordem ecoava pelos corredores, os passageiros se entreolhavam sem entender. Alguns riam nervosamente, como se fosse apenas um exercício de segurança. Outros correram para as cabines, obedecendo sem questionar. No salão principal, Clara apertava o copo de vinho com força, observando o reflexo trêmulo do mar na vidraça. Havia algo no tom do capitão que não soava como ensaio. Roberto, ao lado dela, bufou com desdém. Trancar as portas? Em alto mar? Ridículo. Ele ajeitou o blazer como se fosse dono do navio inteiro, lançando um olhar de desprezo para a tripulação que corria apressada. Clara, em contraste, parecia mais atenta aos detalhes ao redor do que às próprias joias. O modo como seguia cada movimento dos marinheiros revelava um fascínio quase infantil. Mas agora, esse fascínio se confundia com apreensão. Na casa de máquinas, 2 rapazes jovens lutavam contra o nervosismo enquanto fechavam compartimentos. O suor escorria apesar do ar frio. Eram disciplinados, mas nunca haviam enfrentado nada além de reclamações de passageiros exigentes. No convés, o capitão Alfredo Navarro observava a aproximação das lanchas. Cada metro que se encurtava reacendia lembranças antigas, gritos abafados pelo vento, companheiros que não voltaram. O nó no estômago apertava. Só que agora não eram soldados ao seu lado. Eram civis indefesos,
Gente como Clara, que talvez nunca tivesse olhado o medo nos olhos. Foi nesse instante que o rugido dos motores se tornou ensurdecedor. As lanchas avançavam como tubarões farejando sangue, o casco do Lusitana vibrando sob o impacto das ondas. Cada segundo parecia uma eternidade. Alfredo respirou fundo e tomou o rádio de emergência. Sua voz, grave e controlada, atravessou os corredores. Atenção, tripulação! Ativem o protocolo de contenção. Passageiros, mantenham-se em silêncio e não saiam de suas cabines. Nos salões, o clima de festa desmoronava. Taças de cristal tremiam sobre as mesas. Alguns convidados pálidos finalmente entendiam que aquilo não era um ensaio de segurança. Alfredo sabia que não tinha como enfrentar barcos mais velozes em mar aberto. A única chance era ganhar tempo e confundir os invasores. Ordenou que desligassem os motores do iate, deixando-o à deriva. Era um movimento arriscado. Um navio parado parecia mais vulnerável, mas também podia gerar incerteza. Se não entendem o que fazemos, melhor ainda, murmurou para si mesmo. A tripulação, embora assustada, executava cada ordem com precisão. Jovens que até ontem serviam drinks agora corriam pelos corredores, travando portas de acesso, escondendo passageiros em compartimentos e improvisando barricadas. Na cabine principal, Roberto caminhava de um lado para o outro, impaciente. Isso é um absurdo. Vamos negociar. Eles querem dinheiro, não sangue. Se me deixassem falar com esses homens, tudo já estaria resolvido. Clara, encolhida junto à janela, observava os barcos se aproximarem. Seu rosto refletia o medo que o marido tentava disfarçar com arrogância. Negociar? Você viu as armas? Eles não vieram para conversar, Roberto. Ele riu, um riso nervoso. Você é ingênua. Todo mundo tem um preço. Clara, pela primeira vez em muito tempo, sentiu repulsa pelo tom dele. Não havia heroísmo em suas palavras, apenas vaidade. Os barcos cercaram o iate. Um deles avançou demais e bateu contra o casco com um estrondo metálico. A vibração percorreu o convés, arrancando gritos abafados dos passageiros escondidos. Do convés superior, Alfredo observava homens armados preparando ganchos e cordas. O coração do capitão acelerou, mas sua mente permaneceu fria. Ele conhecia aquela coreografia. Sabia que em poucos minutos os corredores do Lusitana seriam invadidos. Todos aos pontos designados, ordenou a tripulação. Lembrem-se, não se trata de lutar como soldados. Nosso dever é proteger vidas. A tripulação correu para cumprir as ordens, mas o medo começava a se espalhar entre eles. Nos olhos dos mais jovens, o capitão reconheceu a mesma expressão que já vira em recrutas na sua juventude. A dúvida entre resistir e ceder. Dois marinheiros se aproximaram hesitantes. E se não conseguirmos segurá-los, capitão? Alfredo sustentou o olhar firme, mesmo com a dúvida queimando dentro dele. A verdade era dura. O iate não tinha armas. Não havia reforços à vista. A guarda costeira estava horas distante. O que aconteceria quando aqueles homens armados pisassem a bordo? Quantos minutos até alguém morrer? E haveria mesmo um traidor dentro da tripulação, como ele suspeitava. De repente, o silêncio foi rasgado por um grito metálico. O primeiro gancho se agarrou ao corrimão do convés. O som reverberou pelo casco como um aviso de que a caçada havia começado. Por um instante, ninguém se moveu. O navio parecia prender a respiração, até que outros ganchos se seguiram um após o outro, arrastando-se pelo metal como unhas afiadas. O Lusitana gemeu sob o peso dos invasores. Um a um, os piratas começaram a subir pelas cordas, botas batendo contra o casco. Do convés superior, Alfredo os observava. Seu rosto era uma máscara de serenidade, mas por dentro sentia o peso esmagador da responsabilidade. Sabia que em minutos aqueles homens estariam espalhados pelo navio. Sabia também que não havia armas suficientes para confrontá-los. A única munição que tinha era sua experiência e o medo que poderia usar contra o inimigo. Dentro da cabine, Clara apertava as mãos contra o peito. Podia ouvir o som das botas ecoando pelos corredores. Eles entraram, murmurou, quase sem voz. Roberto, impaciente, tentou pegar o telefone interno, mas a linha estava muda. Droga, desligaram tudo, resmungou. Não vou ficar esperando aqui como um rato. Ele avançou até a porta,
mas Clara agarrou seu braço. Não faça isso, por favor. Você não entende. Eles não vieram para negociar. Roberto hesitou, dividido entre a arrogância e o medo que começava a corroer sua postura. No setor de máquinas, 2 marinheiros jovens ouviam o eco dos passos no convés acima. Um deles tremia tanto que mal conseguia segurar a chave inglesa que tinha nas mãos. Capitão disse para não lutar. Mas e se eles nos acharem primeiro? Murmurou, a voz quase se perdendo no barulho das turbinas desligadas. O outro respirou fundo, tentando se convencer do que dizia. Se corremos, entregamos tudo. Se ficamos, podemos pelo menos atrasar. Mas no fundo, ambos compartilhavam o mesmo pensamento. Quantos minutos de coragem seriam suficientes para salvar os passageiros? No convés, Alfredo caminhava em silêncio, tentando manter o controle da própria respiração. Foi então que se lembrou da falha elétrica que ocorrera horas antes, quando o sistema de comunicação havia apagado por segundos. Naquele momento, a lembrança voltou como uma punhalada. Há alguém do lado deles aqui dentro. Mas quem? Sussurrou sem se dar conta. A suspeita queimava em sua mente como fogo. Se houvesse um traidor entre eles, significava que qualquer rosto conhecido, até mesmo um companheiro de confiança, podia ser inimigo disfarçado. De repente, o barulho cessou. Nem passos, nem gritos, nem cordas sendo puxadas. Apenas o som monótono do mar batendo contra o casco. Esse silêncio, mais do que qualquer outro ruído, fez o coração de todos disparar. Porque o silêncio não era calmaria. O silêncio significava apenas uma coisa. Os piratas já estavam lá dentro, caçando no escuro. O estalo veio segundos depois, como se o navio tivesse sido rasgado por dentro. Uma porta arrebentada contra a parede. O som metálico ecoou pelos corredores, seguido por vozes ásperas, ordens gritadas em língua estrangeira e o clique seco das armas sendo engatilhadas. Agora não havia mais dúvidas. O Lusitana havia sido tomado. O capitão Alfredo Navarro, escondido atrás de uma divisória no convés superior, inspirou fundo. O medo pairava sobre a tripulação como uma névoa, mas ele sabia, se deixasse essa névoa engolir a todos, seria o fim. Precisava transformar o pavor em estratégia. Foi então que 2 piratas, rindo com confiança, avançaram por um corredor estreito, sacos nas mãos para encher com o que encontrassem. O que não esperavam era a rede improvisada que despencou do teto, prendendo-os em segundos. "Agora!" gritou um dos marinheiros, correndo com outro companheiro para amarrar os homens antes que reagissem. O estrondo do embate ecoou como um sinal para o restante da tripulação. O iate não estava indefeso. No setor de máquinas, os 2 jovens marinheiros que antes hesitavam decidiram enfrentar o medo. Usaram extintores de incêndio como armas improvisadas. Quando um pirata apareceu tentando abrir a porta, foi recebido por uma nuvem branca sufocante que o cegou, dando tempo para empurrá-lo de volta e trancar a entrada. A adrenalina substituiu o terror. Eles perceberam que não precisavam vencer cada inimigo, apenas ganhar tempo. Segurar, resistir. No salão principal, o líder dos piratas surgiu. Um homem robusto, cicatrizes marcando o rosto, olhar frio como aço. Dário, como foi chamado por seus subordinados, parecia exalar autoridade e violência em cada movimento. "Entreguem tudo e ninguém se machuca!" rugiu, apontando a arma para o alto. Foi nesse momento que Roberto, tomado pela ilusão de controle, abriu a porta da cabine. "Espere!" gritou erguendo as mãos. "Posso negociar. Dinheiro não é problema." O capitão Alfredo quase perdeu o fôlego ao ver aquilo, mas em vez de intervir imediatamente, enxergou uma oportunidade. Ele se aproximou devagar, chamando a atenção de Dário. "Você não quer negociar com ele? Quer comigo? Posso levá-lo ao cofre da embarcação." Os olhos de Dário se estreitaram. A proposta o intrigava. "Mostre-me." O salão ficou em silêncio por alguns segundos, quebrado apenas pelo som do mar contra o casco. Os piratas ao redor esperavam a decisão do líder, e os passageiros escondidos mal respiravam, temendo o que viria a seguir. Alfredo sentiu o peso da escolha.
Se recuasse, todos perceberiam sua hesitação. Se avançasse, precisaria confiar que sua estratégia funcionaria. Inspirou fundo e deu o primeiro passo. Então venha, vou levá-lo ao cofre. Dário fez um sinal para 2 de seus homens o acompanharem. O trio seguiu o capitão pelos corredores estreitos, o som das botas ecoando como uma marcha fúnebre. A cada curva, Alfredo calculava o tempo que restava, o risco de cada movimento. Por trás da expressão calma, seu coração batia como um tambor. Alfredo conduziu o pirata e seus 2 capangas até a sala de carga. Cada passo era medido, cada gesto estudado. Ele sabia que aquela era sua última chance. Assim que entraram, a armadilha foi acionada. As luzes piscaram e uma sirene cortou o silêncio. Do alto, uma estrutura preparada pela tripulação se soltou, derrubando caixas pesadas que bloquearam a saída. Surpresos, os piratas hesitaram. Tempo suficiente para os marinheiros entrarem e desarmá-los com bastões e cabos improvisados. Dário reagiu, forte e furioso, mas foi imobilizado por Alfredo em um movimento rápido, preso contra a parede. O capitão, mesmo cansado e marcado pela idade, mostrou que ainda carregava a força dos velhos tempos. Em poucos minutos, o que parecia impossível aconteceu. Os piratas restantes, desorientados e divididos, foram dominados um a um. Alguns tropeçaram em armadilhas improvisadas, outros se renderam diante da resistência inesperada. Quando o último invasor foi contido, um silêncio diferente tomou conta do navio. Não era o silêncio sufocante do medo, mas o respiro coletivo da vitória. Clara saiu da cabine com lágrimas nos olhos e correu até o convés, onde viu Alfredo de pé, ainda firme, como se tivesse segurado o peso do mundo sozinho. "Você salvou nossas vidas", murmurou. Alfredo apenas assentiu. Não precisava de aplausos. Para ele, o maior prêmio era ver todos vivos. Ainda assim, uma inquietação queimava dentro dele. A lembrança da falha elétrica antes do ataque não lhe saía da cabeça. Aquilo não tinha sido coincidência. Determinado, Alfredo revisou os registros internos pessoalmente. O navio ainda cheirava a fumaça e suor, mas ele não descansaria até entender o que havia acontecido. Passou os olhos por imagens de corredores vazios, passageiros escondidos em cabines, tripulantes correndo em desespero. Nada parecia fora do normal, até que um detalhe congelou sua respiração. Na gravação, Mateu, o mais jovem marinheiro da equipe, aparecia se esgueirando até o painel de energia. Olhava para os lados, hesitava por um instante e então desligava o sistema manualmente, segundos antes de os barcos surgirem no radar. Alfredo fechou os punhos. Sentiu como se um gelo percorresse sua espinha. Chamado à frente de todos, o rapaz tentou negar, a voz trêmula, os olhos fixos no chão. Eu não sei o que aconteceu. Deve ter sido um erro, mas as provas eram claras demais." Pressionado, acabou cedendo. Eles me prometeram dinheiro. Disseram que não machucariam ninguém, que só pegariam o que quisessem e iriam embora. Eu acreditei. Um silêncio pesado caiu sobre a tripulação. Alguns balançaram a cabeça em incredulidade. Outros se afastaram, como se não reconhecessem mais o companheiro que horas antes dividia risadas e tarefas com eles. Mateu foi contido e entregue junto com os invasores. Alfredo permaneceu imóvel, encarando o rapaz com o mesmo olhar que já dedicara a inimigos do passado. Mas no fundo a dor era diferente, porque não se tratava de um estranho. Era alguém que vestia o mesmo uniforme, que deveria estar ao seu lado. Ele murmurou para si mesmo em voz baixa, como se fosse um desabafo ao próprio mar. O inimigo do lado de fora é fácil de reconhecer. O que veste o mesmo uniforme que você, esse é o que mais dói. Quando as luzes da guarda costeira surgiram ao longe, refletindo no mar dourado, um suspiro coletivo percorreu o Lusitana. Era como se todos finalmente soltassem o ar que seguravam desde o início da invasão. Alguns passageiros se abraçaram em silêncio, outros choraram sem vergonha.
não era apenas alívio, era a sensação de terem renascido. O cruzeiro que começara como uma exibição de luxo, regado a vinho caro e conversas fúteis, terminava agora como uma cicatriz compartilhada. Cada um carregaria dali uma lembrança impossível de apagar, não pelo brilho das taças de cristal, mas pelo som dos ganchos no casco, pelo medo estampado em cada rosto e, sobretudo, pela inesperada coragem que emergiu quando tudo parecia perdido. No convés, Alfredo voltou ao leme. O mar parecia mais tranquilo, ou talvez fosse apenas ele, que pela primeira vez em anos percebia dentro de si uma paz diferente. Não era a calmaria ilusória das rotas turísticas, era a serenidade de quem havia encarado o perigo e descoberto que ainda carregava, mesmo sob o peso da idade, a força necessária para proteger vidas. Se você se emociona com histórias como esta e quer continuar descobrindo mais relatos incríveis, não deixe de se inscrever no canal. O seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando essas histórias tocantes com você. Agora, imagine um fazendeiro solitário diante de um monte de ovos pulsantes perto do lago, quando de repente as cascas começam a rachar e sons agudos ecoam no ar. Ele recua em pânico ao perceber que não está sozinho. A água se rompe, revelando olhos brilhantes que o observam no silêncio. O que realmente estava prestes a nascer dali? Onde estavam as outras criaturas? E até onde a ameaça poderia alcançar se ninguém a detivesse? Quer descobrir o que aconteceu e sentir as emoções dessa nova história? Não perca o próximo vídeo do canal. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela e vem comigo. Grandes emoções vêm acompanhadas de grandes histórias. Até lá!